também continua com muita força a super promoção, tudo em dobro do Pague Pouco e do Barriga Verde. Você pode ganhar uma casa com um carro 0 km na garagem. E se não ganhar deste sorteio de agosto, você pode ganhar no sorteio de fevereiro do ano que vem. São 2 casas com 2 veículos Gol 0 km na garagem. Para participar é muito simples. Faça suas compras no Pague Pouco no Barriga Verde, a cada R$30 você ganha um cupom, preenche, coloca na urna e fica torcendo. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Promoção tudo em dobro é do Pague Pouco e do Barriga Verde. Vou bater um papo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargador Pedro Ranzi. Temos muitos temas interessantes para abordar, o lançamento desta cartilha, que é um verdadeiro manual para os candidatos nestas eleições municipais. Eleições 2012, cartilha de arrecadação, gastos e prestação de contas. Tem político que fica ficha suja só por conta de não saber, minha gente, como é que faz, que critérios tem que seguir, como obedecer à lei. Isso aqui é importante. Vamos falar também sobre seminários eleitorais que estão acontecendo. Vamos falar também sobre a lista dos fichas sujas, minha gente. Estou com essa lista aqui, ó, no portal agazeta.net. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os nomes dos gestores públicos do Acre que tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU. É gente pra caramba. Desembargador Pedro Ranzi, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Satisfação tê-lo aqui no Gazeta Entrevista mais uma vez. A honra é minha. Desembargador, em primeiro lugar, eu quero falar dessa cartilha. A didática, eu estava aqui folheando, lendo aqui alguns tópicos. A maneira como a cartilha foi produzida, explicando direitinho, com perguntas e respostas, como, por exemplo, o candidato pode obter recursos, que penalidades existem para quem receber recurso de origem vedada, como o candidato pode, enfim, prestar contas, enfim. Esse tipo de material, desembargador, será distribuído em todo o estado? Sim. Primeiro, eu quero dizer algo importante. Tudo é importante, mas os partidos políticos e nós mesmos não davam a importância que é hoje, está judicializado, que é administrativo, a prestação de contas. E tem candidatos, inclusive, perderam em primeiro grau, segundo grau, os seus cargos por deficiência de prestação de contas. E outras pessoas ficaram inviabilizadas sua vida funcional, outras coisas, por falta de prestação de contas. Os partidos não tinham essa consciência. E como agora está judicializado, tem que ir perante a justiça prestar conta, tanto dos partidos, quanto os comitês partidários, as coligações, tudo isso mais. E nós resolvemos, então, nossa equipe técnica, de orientar as pessoas, os partidos e os políticos, para a importância de gastos e prestação de contas e arrecadação também. Desembargador, eu citei aqui o fato importante, porque quem não souber direitinho como prestar contas, muitas vezes se enrola e acaba sendo julgado e condenado pelos órgãos colegiados, os tribunais de conta, de estados e da própria União, TCU. Este foi o caso aqui dos listados. Desembargador, é muita gente, viu? É muita gente. É muita gente. Não vou citar aqui todos os nomes, que não dá pra gente citar, até porque realmente é muita gente. Essas pessoas que estão na lista dos fichas sujas, por exemplo, como eliminar? Vai que um desses aqui foi julgado em primeira instância e não transitou em julgado, mas ele consegue, enfim, uma liminar. Ele pode concorrer, desembargador? Já discutimos esse assunto. É o risco que o partido, que ele mesmo e o partido político sofrem, porque haverá o desgaste futuramente, pode haver desgaste. E só complementando a questão da lei da ficha limpa, nós também temos as questões já dos julgados do Tribunal de Justiça. Uhum. E também dos julgados do Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos algumas dificuldades e algumas questões, nós estamos sendo providenciados por uma questão. O Tribunal de Justiça tem uma questão das novas tabelas processuais, que os tipos penais não são bem adequados conforme nós tínhamos no Código Penal, no Código de Processo, porque as tabelas mudaram um pouquinho, então temos um pouco de dificuldade. E no Tribunal Regional Eleitoral já encaminhamos para o Ministério Público Eleitoral
que, por sua vez, encaminhará aos promotores, ao juiz, encaminharemos aos juízes eleitorais essa questão. A questão da ficha limpa, ou ficha suja, como queira, é um risco que o partido irá correr. Se ele, o candidato, concorrer subliminar, debaixo de um recurso, lá na frente esse recurso pode cair, ele pode ser declarado ficha suja novamente e perder o mandato. Se quer ser diplomado, caso a justiça não seja tão lenta. Esse é o risco que se corre. Com certeza. Agora, existem aqueles, desembargador, eu sempre entro aqui em sites, gosto de ler muitos artigos relacionados às leis complementares, a própria lei 9.504, a lei da ficha limpa. E recentemente li um artigo que diz o seguinte, que a lei da ficha limpa, até anotei aqui, ela fere o princípio da presunção da inocência, mesmo o Supremo tendo decidido que ela não é inconstitucional, que é constitucional, porque está acima do princípio da presunção da inocência o princípio da moralidade. O senhor concorda com isso? Veja bem, essa lei ela foi convalidada, vamos dizer assim, o Supremo disse que ela é válida. Eu estive agora há pouco tempo no Paraná, onde tive o 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. E lá se discutiu muito essa questão. O grande teste dessa lei vai ser agora, nessa eleição. É um teste, é algo novo, vai haver muitas demandas judiciais e com isso nós vamos consolidar essas questões. O Supremo diz que ela é válida, que não fere a Constituição, que ela é constitucional, nós temos que respeitar, mas que vai haver embate, vai. Um caso interessante foi o que envolveu o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha limpa. Ele acabou renunciando antes do julgamento do recurso pelo Supremo, aí levou a esposa a ser candidata, foi aquela situação até cômica, se não fosse trágica, nos debates. E o segundo caso envolveu o senador Jader Barbalho, eleito senador pelo Pará. A lei da ficha limpa o impediu de assumir e ambos haviam renunciado para escapar das cassações. Antes da lei da ficha limpa, não havia qualquer consequência para quem renunciasse em tais circunstâncias. Exatamente. Agora existe. A lei retroagem, desembargador. Retroagem, inclusive. Inclusive retroagem contra o réu. Contra o réu. Que é uma coisa é uma novidade isso daí. Em direito penal, a lei só retroage para beneficiar, como nós sabemos. E nesse caso, ela retroage. É uma questão que também há uma discussão, se ele for condenado, ele pode ficar fora mais de 4 anos, depois mais 4 anos ou 8 anos, dependendo da situação, e é um ipsis idem, e isso pode trazer prejuízo. Essas são as discussões, entre outras. Desembargador, eu sei que o senhor é um homem que preza pela moralidade com a coisa pública. O que o senhor pensa desse debate onde a lei da ficha limpa, que se atém ao princípio da moralidade, traz à tona aquele debate que sempre permeou os embates sobre a reforma política, de que político é tudo sem vergonha, sempre tem muito bandido. E com a lei da ficha limpa, essa coisa começa a mudar, porque as pessoas de bem é que vão ter que se candidatar, porque os fichas sujas vão ter que ficar de fora. O senhor pensa dessa maneira ou a coisa é mais complexa? Veja bem, tudo passa pela política. Primeiro nós temos que saber que o legislador é necessário e é importante. Eu dizia isso lá na comemoração da Assembleia Legislativa 50 anos. Então o legislador ele tem a sua importância. E importância fundamental no processo democrático, porque as leis são o legislador que aprova. As câmaras, as assembleias, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, tudo depende da política do processo legislativo, vamos falar assim. Por outro lado, nós que convivemos direta já, eleições constituintes, os mais antigos, queremos a lei, a nova Constituição ia resolver todas as questões. E o que nós vemos agora? Com essa lei da ficha limpa está bem pontuado. A sociedade, nós, a sociedade, queremos gestores competentes, probos e compromissados. A lei está dando esse recado. Nós não queremos pessoas que não tenham compromisso com o dinheiro público, com as coisas públicas. E esse é o mote agora. E os políticos, né, têm seus defeitos, como nós temos também, nossos trabalhos, nossas ações, mas
Eu entendo, digo, eu reafirmo que se não passar pelo processo legislativo e pela política, onde se constrói a sociedade, o Brasil cresceu pelo processo democrático, nós não vamos a canto nenhum. Se nós não investirmos em política, em políticos compromissados, nós dependemos do processo legislativo. Por isso nós temos que valorizar nossos políticos cada vez mais e escolher políticos compromissados. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer mais um bloco com o desembargador Pedro Ranzio, tem muitos temas interessantes, inclusive essa questão aí do julgamento do mensalão. Quero ouvir a opinião do desembargador. Ele olha assim para mim, o Alan já quer me colocar nesses temas polêmicos, mas é importante ouvir a opinião dele. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós estamos com você e com a pergunta dos internautas também. Até já.